Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 12. Nós terminaremos o que a gente começou semana passada, falando sobre espiritualidade. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós falamos semana passada sobre práticas espirituais e quais devem ser as práticas espirituais que Cristo abomina e quais aqueles que Ele nos incentiva a ter. Hoje nós falaremos ainda sobre a espiritualidade, mas falando hoje sobre o fundamento da espiritualidade, que é o coração do homem, trabalhando o coração do homem, a motivação que leva o homem a fazer o que faz. Então a grande pergunta para a gente começar o nosso texto é: você faz o que faz, por quê? Por que você vem à igreja? Por que você dedica tempo da sua vida para servir ao Senhor? Por que você tem uma vida espiritual? Por que você frequenta a igreja que você frequenta, essa igreja? Por quê? Qual a motivação do seu coração? Você não precisa responder alto, mas é algo que vai começar o nosso sermão dessa noite. Uma pergunta que você tem que se fazer e você tem que se responder é: por que eu vivo a vida do jeito que eu vivo, no que tange a minha espiritualidade? Qual que é a motivação do seu coração? Porque Jesus hoje vai nos ensinar sobre motivação. E qual é a motivação errada e a motivação correta? Lembra, ele já falou sobre as práticas. Agora ele vai falar sobre o que leva você a fazer o que você faz, que é a motivação do coração. E ele vai trazer a motivação errada e a motivação certa. A motivação que Deus condena e a motivação que é recomendada pelo próprio Deus. E a primeira lição que o texto nos traz é justamente essa, no versículo 8 ao versículo 10, os cuidados que nós devemos ter quanto à nossa espiritualidade. Nesse sermão nós falaremos sobre os fundamentos da espiritualidade. E a primeira lição é os fundamentos errados e os cuidados que nós devemos ter, para que esses não sejam os reais motivos de nos levarem a fazer o que nós fazemos. E do versículo 8 ao versículo 10, Jesus vai começar dizendo aí que nós não podemos ser e nem considerarmos ser mais importantes uns do que os outros. Como assim? A Bíblia é bem clara dizendo que não é para você se achar mais importante do que seu irmão, a ponto de requerer a seu irmão submissão a você. Jesus não está proibindo a figura de um mestre aqui no versículo 8, tudo bem? Jesus não está proibindo a figura daquele que ensina a igreja. Pelo contrário, Jesus vai exortar os seus apóstolos posteriormente para que eles sejam esses pastores mestres da igreja. Só que aqui agora Jesus está nos exortando que nós não devemos buscar sermos mestres só para que as pessoas sejam submissas a nós. Porque nós não somos o mestre dessas pessoas, nós não somos donas dessas pessoas. Na realidade, nós somos irmãos. Então, se a motivação do seu coração em fazer as coisas para Deus é para que você seja mais importante dentre todos, é uma motivação errada. Se a sua motivação ao servir ao Senhor, se a sua motivação ao servir seus irmãos é que eles sejam submissos a você e que eles se submetam à sua vontade, esse é um desejo pecaminoso do nosso coração. Por isso que Jesus vai dizer: olha, ninguém entre vós é mestre um dos outros. Pelo contrário, vocês são irmãos uns dos outros. De modo que até mesmo aquele que lidera
aquele que cuida da igreja, aquele que é pastor da igreja, aquele que é líder da igreja, precisa entender uma coisa. Você não foi colocado por Deus nessa posição para dominar a igreja. Você não foi colocado nessa posição para domar a igreja e fazer com que a igreja viva para você. Você foi colocado nessa posição para servir os demais irmãos. Como um irmão ajuda o outro. Você tem dons que seus irmãos não têm. Seus irmãos têm dons que você não tem. E nessa irmandade que a igreja cristã é, um irmão ajuda o outro. E um irmão colabora com o outro. Um irmão cuida do outro. Um irmão zela pelo outro. Um irmão ama o outro. Um irmão não domina sobre o outro. Por isso que sua motivação é ser mais importante dentre todos. Cuidado com isso. Mas o texto continua e no versículo 9, a gente vê que tem gente que quer não ser só mais importante dentre os irmãos. Tem pessoas que querem ser o mais importante do que o próprio Deus dentro da igreja. E tem gente, meus irmãos, que se a gente não tomar cuidado, a pessoa quer tomar o local do Senhor e fazer da igreja a igreja dela. E quantas igrejas nós não conhecemos que são assim? Que um pastor usurpa a coisa, ou que um líder usurpa a coisa de tal modo que a igreja é conhecida não como a igreja de Deus, mas como a igreja do fulano de tal. E não no bom sentido, não é no bom sentido assim, não, é a igreja que o fulano frequenta, não. É a igreja que o fulano manda e desmanda dentro da igreja. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque tem gente que acha que é o próprio Deus dentro da igreja. Tem gente que se sente mais importante do que o próprio Deus dentro da igreja de Deus. Tem gente que se você deixar, ela tira Cristo do altar, tira Cristo do trono e senta no trono. E a gente precisa tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque essa não é uma motivação que deve nos levar a fazer as coisas. Essa é uma motivação que é pecaminosa, que é idólatra, que você está tirando a divindade de Deus, você está tirando o local de adoração do Senhor e está querendo ser o próprio Deus daquela igreja. Cuidado com isso. E no versículo 10, ele diz, cuidado, que vai ter gente querendo ser mais importante que o filho e querendo distorcer o que o filho ensina para benefício pessoal. E ele se autodenomina o guia do povo. Só que Jesus diz, cuidado com esses, porque só tem um Cristo. E o que não falta, meus irmãos, é gente que quer ser não só mais importante do que o Filho de Deus. Ele quer que o próprio Filho de Deus se submeta às ideias dele. E é o que nós precisamos tomar cuidado muitas vezes, porque muitas vezes nós somos de tal modo teimosos que se Deus falar para a gente fazer A e a gente achar que tem que fazer B, muitas vezes a gente vai ficar brigando com Deus para ver se Ele aceita o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer. Vamos submeter as Escrituras para que seja feita do nosso jeito. Aí quando o texto diz assim, não faça assim. Aí a pessoa vira e fala o quê? Veja bem, não é isso que Deus está querendo dizer de verdade. Aí inventa toda uma interpretação que não existe, só para ter a razão acima do que o próprio Cristo. Então cuidado se quando você vem à igreja, quando você serve as pessoas, quando você ajuda ao próximo, quando você faz a obra dentro da igreja, o que quer que você faça, se a sua motivação for ser maior do que Deus, se a sua motivação for ser o mais importante dentre todos os irmãos, se a sua motivação for
fazer do seu jeito e sem se importar com a palavra de Deus, o que importa é a sua vontade, está errado. Está errado. E não se engane, meus irmãos. É impossível para alguém que não nasceu de novo ter uma espiritualidade verdadeira como essa. Porque se você for perguntar, por exemplo, para um espírita, por que ele ajuda o próximo? Ele vai falar assim, eu ajudo o próximo por causa do próximo e para eu me sentir bem. No final, a motivação dele não é o servir. No final, a motivação é ele mesmo. Estou dando um exemplo dos espíritas, tá? Mas vale para qualquer religião. Tem gente que ajuda o próximo, que é para outra pessoa você ter algum tipo de domínio sobre aquelas pessoas. Por exemplo, político faz muito isso. Todos, tá? Sem entrar aqui no mérito de se é de direita, se é de esquerda. Todos fazem a mesma cartilha. Eles dão coisas ao povo para que o povo se sinta necessitado e se sinta submetido ao senhorio dessas pessoas. Eles não fazem porque amam o povo, fazem porque querem controlar o povo. E muitas vezes a gente acaba cometendo tais pecados se a gente não tomar cuidado com o nosso coração. Porque se a gente não tomar cuidado com o nosso coração, quando a gente perceber, a gente vai estar brigando com todo mundo dentro da igreja, a gente vai estar brigando com o próprio Jesus Cristo, porque está todo mundo errado, menos a gente. Sem a gente perceber, a gente vai acabar querendo tirar Jesus do trono e falar assim, ó, o que vale nessa igreja é o pastor. E a gente vê babaquices dentro da igreja, perdão pela palavra, como, por exemplo, antes do culto começar, não vou nem entrar no mérito da seita da esquina aqui, não, e das outras. Vou falar de igreja evangélica. Antes de culto começar, alguma igreja, por exemplo, tem igreja que as pessoas são obrigadas a entrar na igreja, beijar a mão do pastor, pedir a bênção e só depois se sentar no local de culto. Ou então ele vai até o pastor, se o pastor falar assim, ó, não faz tal coisa, pronto. Nunca mais vai tocar no assunto e nunca mais vai fazer tal coisa. Aí chega no pastor e fala, pastor, recebi uma proposta de emprego aqui legal. Vou ter que sair da cidade, mas eu vou para outra igreja, genuinamente cristã. E aí, para manter o domínio, o pastor diz assim, ó, não vai. Não pode. Deus não vai te abençoar. E aí começa a praguejar um monte de coisa e colocar mais medo que as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. E tem muita igreja, meu irmão, que domina pelo medo. E quando o medo vira o maior motivador da pessoa ir para a igreja e fazer as coisas de Cristo, é porque o trono de Cristo já foi esvaziado faz tempo. E se colocou um ídolo naquele trono. Por isso, olhando para esse texto, algumas lições nos devem ser tidas, ou nós devemos tomar algumas lições para as nossas vidas, nos perguntando, de novo, o que motiva o meu coração quando eu venho à igreja? O que motiva o meu coração quando eu tomo as decisões dentro da igreja? O que motiva o meu coração de continuar nessa igreja? O que motiva o meu coração de servir a Jesus? O que motiva o meu coração de servir aos irmãos? E cuidado. Cuidado para você não querer ser maior do que Deus. Cuidado para você não querer tomar o lugar de Cristo. Cuidado para você não querer, no final das contas, fazer do seu jeito, independente do que Deus ensina. Cuidado. Porque essa espiritualidade, como nós veremos no versículo 12, leva a um só caminho: ruína. Esse caminho de buscar exaltação pessoal, exaltação própria, leva a um só caminho: a condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre. Então, pergunte-se:
Estou fazendo o que faço, vivo do jeito que vivo, para minha própria glória, para minha própria exaltação, para que meu nome seja glorificado no meio das pessoas. Porque se essa for a motivação, para que o meu legado cresça, para que a minha vida seja conhecida, para que a minha fortuna aumente, tudo que envolve você como resposta mostra que você está vivendo a sua vida errado. Porque você colocou a si mesmo no trono que é de Deus. E isso agora é idolatria. Eu vivo para mim. Parabéns, seu Deus é você mesmo. Eu vivo pelo meu dinheiro. Parabéns, o seu dinheiro é o seu Deus. Eu vivo pela minha família. Parabéns, a sua família é o seu Deus. Tudo isso é idolatria. E tudo isso resulta a ruína eterna. Se a primeira lição, então, é qual que é os cuidados que nós devemos ter, os fundamentos errados do coração, as motivações erradas do coração, a segunda lição que o texto traz, e é por isso que eu gosto das Escrituras, viu, meus irmãos? Porque eles não só ensinam o que não fazer, ele ensina também o que fazer. E a segunda lição é justamente qual deve ser a motivação correta dos nossos corações ao servir ao Senhor. E no versículo 11 e 12 isso fica claro, com uma frase, com uma oração, melhor dizendo, simples, que é: mas o maior dentre vós será vosso servo. O versículo 11 é um versículo que ele é simples, se você for parar para ver, tem poucas palavras, ele é fácil de decorar, mas ele traz uma lição tão grandiosa para as nossas vidas, tão profunda para as nossas vidas, principalmente para nós que somos homens e mulheres que, como seres humanos, buscamos muitas vezes a autoglorificação, mas o que Jesus nos ensina é: esqueça a própria glória, maior é aquele que serve. O mais importante dos irmãos não é aquele que está no maior dos cargos. O maior dos irmãos é aquele que serve os demais. Por isso, meus irmãos, a motivação do nosso coração tem que ser uma: servir a Deus e aos nossos irmãos em Cristo. Por que você ajuda ao próximo? Para a glória de Deus. Por que você faz as coisas na igreja? Para a glória de Deus e para a edificação dos meus irmãos. Eu faço o que faço por amor aos meus irmãos. Eu deixo de estar com minha família, eu deixo de ter meu tempo, porque eu quero amar aos meus irmãos e servir aos meus irmãos e servir a Deus. E esse é o maior fundamento que o nosso coração tem que ter no serviço ao Senhor e na vida espiritual e na vida como um todo. Porque eu trabalho para que o nome de Deus seja glorificado e para que através do meu trabalho eu tenha condições de cuidar da minha família e dos meus irmãos em Cristo, se necessário for. A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, é de servidão. E quanto maior dentro da igreja, mais servo uns dos outros. Tem um modelo econômico de estruturação de empresa, que é uma pirâmide. Uns chamam de pirâmide, aí tem a pirâmide e tem a pirâmide invertida. E a ideia da pirâmide invertida, a ideia da pirâmide é o chão da fábrica ali, e quanto mais você vai crescendo nos cargos, mais você vai no topo da pirâmide. Só que a ideia da pirâmide invertida é uma ideia interessante para quem vive dentro da igreja, porque quem chega na igreja e está no topo da pirâmide, não é o líder da igreja, não é o pastor da igreja.
Quem está no topo da pirâmide é quem acabou de chegar na igreja. Quem está no local mais abaixo, servindo a todo mundo que está acima, aí sim, é o pastor da igreja. É o líder da igreja. Por isso que o conceito de Cristo é totalmente radical e totalmente diferente, porque quanto maior, menor. Quanto maior, mais servo. Quanto maior, mais escravo eu sou uns dos outros, ou dos meus irmãos em Cristo. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais servo eu sou de Jesus e dos meus irmãos. Quanto mais eu tenho cargos dentro da igreja, proeminência dentro da igreja, mais servo eu sou dos meus irmãos. Por isso que o pastor, meus irmãos, ele não é o dono da igreja. Ai de mim. Mas é o escravo. Então usem o escravo com moderação, viu? Não é para maltratar os escravos não, tá? Mas o pastor, ele não é o suprassumo da igreja. Ele é o modelo, como 1 Pedro vai dizer. O modelo do rebanho. E que, portanto, deve ser o servo de todos os irmãos. Eu sou líder de departamento, servo dos outros irmãos. Sou presbítero da igreja, servo dos irmãos. Tenho 20 anos de igreja, servo dos irmãos. A igreja de Cristo não busca a proeminência. A igreja de Cristo busca servir àquele que já tem a proeminência e a glória, que é o Filho de Deus. A motivação, então, da nossa espiritualidade tem que ser uma só: a glória do Filho de Deus e a edificação dos meus irmãos. Por quê? Porque eu amo a Cristo e eu amo aos meus irmãos. E por fim o texto diz aí, versículo 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Se você viver para a sua própria glória, Deus vai cobrar. Eu não tenho condições, ninguém aqui tem condições de sondar o coração de ninguém. Eu não tenho condições de saber se você faz dentro da igreja para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Não sei. Mas Deus sabe. Eu não tenho condições de fazer nada quanto a isso, a não ser que você demonstre claramente. Mas Deus sabe o que passa no seu coração, Ele sonda o seu coração, então você tem como me enganar, mas como enganar Deus é impossível. Por isso, se você vive motivado para a sua própria glória, Deus vai te humilhar. Agora, se você vive buscando ser igual a Cristo, e se os irmãos lerem o texto de Filipenses, Paulo vai dizer aos Filipenses que Jesus era o Rei dos Reis, e encarnou como servo, e como servo ele fez o que fez para receber o nome acima de todo nome. Como Cristo, nós precisamos aprender a sermos parecidos com Jesus e servir aos nossos irmãos, porque a vida de servidão nos levará à exaltação por toda a eternidade. Quando eu sirvo ao meu próximo e sirvo a meu Deus, então no dia que Jesus voltar e nos julgar, Ele vai ver que o nosso coração amava a Ele e aos irmãos. E nós seremos levados com Ele para habitar o novo céu e nova terra. Por isso, meus irmãos, não tem segredo. A verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que serve. É uma espiritualidade que se submete. É uma espiritualidade que entende que o próximo é mais digno, ainda que não seja aos olhos de Deus. Mas por amor a gente coloca o nosso irmão em tal posição que a gente se submete por livre e espontânea vontade.
E quanto maior e mais conhecedor de Jesus, mais servo nós somos uns dos outros. E quanto mais você quiser se parecer com Jesus, mais servo você tem que ser dos seus irmãos. Não tem como se parecer com Cristo querendo o lugar de Cristo. Isso então traz uma lição importante para as nossas vidas. Voltando para a pergunta que iniciamos o sermão. Qual a motivação do seu coração? Por que você faz o que faz? Por que você serve na igreja? Por que você prega o evangelho? Por que você faz as obras de Deus? Por que você faz as coisas? Por que você quer ser parecido com Cristo? Se a motivação não for servir aos irmãos e servir a Deus, está errado. Porque a verdadeira espiritualidade é sustentada e fundamentada na servidão. E na ideia de que nós somos servos do nosso próximo e do nosso Deus. Para concluir, eu gostaria de... Os irmãos devem ter visto o que fizeram lá em Paris. A beleza que fizeram lá em Paris. Só que nós temos que ser tomados pela ira sim, meus irmãos. Não está errado ficar bravo, não. Tem que ficar bravo. Contra Deus a gente fica bravo. Mas é muito fácil apontar o dedo nessa hora e só ficar bravo. Sendo que a Bíblia nos ensina que esses homens e essas mulheres estão totalmente perdidos. A pergunta que fica, dando um exemplo do cotidiano aí que a gente viu, é: o seu coração para com essas pessoas só se encheu de ira? Ou também se encheu de eu preciso servir ao meu próximo, porque assim como eles, tem muita gente que eu conheço que não faz a menor ideia de quem é Cristo. Porque nós muitas vezes somos bons para apontar dedos. E tem que apontar mesmo, viu? Está errado. O que eles fizeram é abominável diante do Senhor. Nem Sodoma e Gomorra se fez algo tão brutal como eles fizeram. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Pode não ser nessa vida, mas na eternidade eles serão cobrados. Só que ao invés de só apontar o dedo e criticar, esse caso me fez refletir sobre eu mesmo. Porque o que a gente tem feito para transformar a visão dessas pessoas que não conhecem a Cristo? O que nós, como servos de Cristo, temos feito? Obrigado em rede social, não vai adiantar nada na sua vida. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo e que você conhece, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, você tem sido imagem de Cristo para essas pessoas? Exemplo de servidão? Você tem agido como agiu com esse povo da França lá? Eles vão para o inferno mesmo e que vá para o raio que o parta. Cuidado, meus irmãos. A nossa espiritualidade está fundamentada na servidão. E se a gente não entende o valor de servir ao próximo, a nossa fé é fria. A nossa fé é abominável diante de Deus. Se a gente não entende a importância de servir ao próximo, de servir a Deus, a gente não entendeu nada do que é seguir a Jesus Cristo. Porque se você está vivendo a sua vida só para fazer do seu jeito, para que a sua vontade se concretize, está vivendo errado.
e um dia Deus vai cobrar.